eu quero falar com vocês sobre 5 coisas que nós devemos saber. A primeira coisa que nós devemos saber é que fomos feitos perfeitos. E eu posso provar isso para vocês lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então fomos feitos à imagem de Deus. Então, se fomos feitos à imagem de Deus, nós éramos totalmente perfeitos e não havia defeito nenhum em nós. A gente tinha pureza muito grande, a pureza de uma criança. E a partir do momento que fomos feitos perfeitos, Deus amou a gente, Deus caminhava conosco. No caso, Deus caminhava com Adão e Eva no jardim do Éden. Eles eram perfeitos, eles não tinham pecados, não tinham defeitos, eles eram pessoas surpreendentes, feitas igualmente Deus. Mas houve a segunda coisa, que foi o pecado. O pecado entrou em nós, no caso, em Eva. Eva foi tentada pela serpente e ela acabou caindo na tentação. E após ela cair na tentação de comer o fruto proibido, aí sim entrou o pecado na terra. Isso se fala lá em Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O que aconteceu foi que ela foi induzida por causa que a fruta era muito bonita e ela era desejável. E Eva, como ela não entendia do mal, ela só entendia do bem, que foi o que Deus fez ela queria saber como era as outras coisas além do que ela já sabia. Então ela caiu na tentação e por aí entrou um pecado. Mas Deus, por piedoso, maravilhoso e fiel que Ele é, Ele fez a terceira coisa que nós devemos saber, que foi mandar o seu Filho Jesus. E isso está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho Santo, o seu Filho perfeito, que continuava no céu com ele. Deus enviou esse seu Filho para que nós, que tínhamos se tornado pecadores através do pecado, quando entrou na terra, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nós podermos ser salvos através disso. E aí entra a quarta coisa que devemos saber. Devemos confessar a Jesus. Para podermos ser santos e para podermos tomar posse do que Jesus fez, nós temos que confessar o nome dele. E eu posso provar a vocês que nós temos que confessar. Isso está escrito lá em Mateus 10, versículo 32, que diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Então, está provado que temos que confessar para podermos ser reconhecidos lá no céu. Mas também, a Bíblia também fala sobre quem nega, quem sabe, mas nega Jesus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está no céu. Então, está aí as 4 coisas, 5 mais ou menos, que devemos saber. Devemos saber que fomos feitos perfeitos, mas que pecamos, e Jesus, por sua infinita misericórdia, mandou o seu Filho, e através desse seu Filho nós devemos reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador de todas as pessoas. E também não podemos negá-lo. Então essas são as 5 coisas que devemos saber para podermos viver nessa terra como bons e fiéis cristãos. Obrigado por assistir mais um vídeo, que Deus abençoe a sua vida e que possamos estar sempre aqui. Que Deus te abençoe. Amém.
Curta, compartilhe e comente. Obrigado por assistir e se inscreva no canal.